Então vamos continuar aqui a série. Assistam os outros vídeos anteriores. E daí vocês vão entender o que estou falando. É a respeito de um assunto específico. Estamos falando da divisão da igreja. Estamos falando sobre a questão da imperfeição e perfeição do cristão, do membro da igreja, e de vários detalhes, para você se tornar um santo e perfeito, como Deus Pai e Deus Filho quer que você se torne. Versículo 12, vamos continuar na parte que eu parei. Já revelei essa parte no outro vídeo anterior, no último vídeo. Agora vamos concluir o pensamento, para entender aquilo que eu tinha falado antes. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo. Tá vendo? Provando que o cristão tem que ser mestre, não pode ser só discípulo. Senão você não vai conseguir chegar à perfeição. E como faz para fazer isso? Estou mostrando aqui o detalhe. A gente não pode só aprender o fundamento e não executar, e não fazer na vida real. Ficar só na parte teórica do estudo bíblico. Senão você não vai conseguir fazer aquilo que o Pai, o Filho, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo com P maiúsculo quer que você faça. Para você se tornar igual eu me tornei. Um sacerdote cristão, um mestre cristão, um profeta cristão e um rei cristão. Porque eu sou representante do Deus Pai e do Deus Filho aqui na terra. Versículo 12. Por quê? Devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus? Aí inclui a parte de Gênesis até a parte de Jesus Cristo. Ele está falando deste rudimento. O rudimento do Antigo Testamento e o rudimento do Novo Testamento. Paulo está falando isso. Está falando desde o modo da vida de Abraão e as outras coisas que aconteceu antes de Abraão, até Jesus Cristo, o ensinamento do Novo Testamento, que é o fundamento, que faz parte do rudimento, do início, que seria os mandamentos. Ele está falando disso. Para ser mestre, tem que saber e viver igual está escrito na Bíblia. Daí ele continua. É a palavra. Presta atenção, é a palavra. E vos haveis feito tais que necessitais de leite? Ou seja, quando nós estávamos lendo lá em 1 Coríntios capítulo... Não. Agora esqueci. Peraí. Em 1 Coríntios capítulo 3, quando nós estávamos lendo, estávamos falando que o cristão e o cristianismo de hoje, ele vive à base de leite. Então, para sair desta situação, da fase inicial do discipulado cristão, para se tornar mestre, rei, sacerdote, não vou falar príncipe, mas e profeta, ou não precisa nem ser profeta, porque existem vários dons, né? Você tem que ter estes três atributos. Mestre, mestrado, reinado, que é o doutorado, e o sacerdócio. Você tem que ser tudo isso, porque o Espírito com E maiúsculo é tudo isso. É rei, sacerdote, mestre. Eu sou profeta porque eu vejo as coisas, eu sou cristão, mas eu sou profeta do cristianismo. Não sou profeta do judaísmo e do
do povo de Israel. Então, para você chegar nesta condição, você tem que parar de tomar leite, que é só ficar ouvindo, praticando, exercendo, executando, fazendo obras dos fundamentos da palavra de Jesus Cristo e dos fundamentos, dos rudimentos do Antigo Testamento. É isso que ele está falando aqui. Primeiro você tem que conhecer tudo. Mas também é impossível, né? Porque demora muitos anos. Para conhecer tudo, a gente tem que viver uns 1000 anos ou mais, né? E ficar lendo a Bíblia todo dia, né? Toda hora. Mas fazer igual eu fiz, eu fiquei 4 anos lendo a Bíblia todo dia. Na barraca. Eu morava na rua, era um morador de rua. Vivia sozinho, isolado. Por isso que Jesus me batizou assim, como sendo rei, profeta, sacerdote e mestre, tendo as qualidades dos dons, que é de profecia. O dom da fé eu tenho bastante, porque eu vivia na rua, se eu tinha comida, comia. Eu vivi dentro daquilo que está escrito na Bíblia. As pessoas me maltratavam, eu tinha preconceito, eu era ridicularizado. As pessoas me rejeitavam. Eu ainda passo muitos apuros, né? Em nome de Jesus Cristo. Eu não revidava, não ficava brigando, contendendo. Quem faz isso, então ele está no estágio inicial, então ele está ainda recebendo o tratamento de Paulo através das palavras, usando o sentido figurado, sendo alimentado por leite. Não está sendo alimentado por uma comida sólida, um mantimento sólido, como ele descreveu aqui, ó. Vou repetir agora e vou falar direto o versículo. Ó. Versículo 12 do capítulo 5 de Hebreus. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, tá vendo? Eu tenho um tempo, eu fiquei 4 anos, fui parar lá dentro da selva Amazônia, não tinha o que comer, tomava chuva. Você viu? Eu me sacrifiquei. Eu não fiquei pensando nas coisas do mundo igual todo mundo pensa. Tá certo. Jesus, ele determina aquilo que é para cada um. Se a pessoa tem casa, comida, tem uma vida social moderna, mas vivendo junto com as pessoas mundanas, aí a pessoa tem que tomar mais cuidado, porque ela está imitando essas pessoas. É como se fosse uma inveja, como eu já falei nos outros vídeos passados. Então, ela não progrediu dentro do cristianismo, dentro da doutrina, dentro da estrutura hierárquica do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres para anunciar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra pobre significa isso, é você sair do mundo, é você deixar as coisas, os bens materiais, é você ser manso. O termo pobre se relaciona com o termo manso, de mansidão. Não ser um pobre arrogante, prepotente, ambicioso. É ser um pobre quieto, igual eu, que só fico lendo, falando a palavra da Bíblia. Daí Jesus, ele me glorificou, ele me ungiu, porque ele manda agora as pessoas boas da igreja que me ajudam. As irmãs vieram aqui na minha casa, limpar a casa, eu nem pedi para elas. As irmãs me deram a geladeira, o fogão, as irmãs da Igreja Assembleia de Deus. São pessoas assim que estão totalmente fora do mundo carnal. Eles já entraram nesse estágio aqui do mantimento sólido. Eles são
elas, eles, os maridos das irmãs, os filhos, as filhas, a família, o grupo da casa da Assembleia de Deus, eles já estão neste patamar aqui, do alimento sólido. Por isso que eles são santos e perfeitos. Mesmo eles tendo uma estrutura financeira, mas foi Jesus que deu para eles esta condição, permitiu. Aí é diferente, porque eles estão o tempo todo na igreja, rezando, orando, fazendo cultos, praticando, fazendo louvor, missão. A igreja Assembleia de Deus que eu frequento é a igreja da missão. Tem a outra Assembleia de Deus, que é a Assembleia, acho que é Madureira que fala, não lembro o nome. A que eu frequento é a missão, eles fazem muita missão. Eles vão até para outros países do mundo, eles vão lá para a África, para o Oriente Médio. Tem um monte de pastor lá da igreja, lá, ajudando os irmãos lá, das outras nações, dos outros povos, das outras raças, dos outros, dos gentios, né? E lá é mais difícil ser cristão, né? Porque lá as religiões lá é tudo do diabo mesmo, né? Aquelas religiões lá do Oriente Médio, da Ásia Menor, lá da China, da África. Eles mexem com voodoo, com os espíritos do diabo bem pesado mesmo. Os demônios bem... Eles até levitam lá, né? Os indianos também. É tudo religião que não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. E acho que nem com o cristianismo falso também, porque é uma religião que... O espiritismo daqui é oriundo dessas religiões aí. Que eles invocam os demônios mesmo. Só que eles têm dois... Eu não entendo essas religiões. Que eu não conheço, eu não procuro, não vou atrás. Eu estou falando da minha, que é a palavra de Deus e de Jesus que está escrito na Bíblia. Nessa eu confio, nessa eu prego, estou pregando, estou falando aqui. A palavra de Deus, do jeito que tem que ser falada. Então aqui, o mantimento que o cristão, para chegar nesse nível superior de espiritualidade, sair do nível carnal, ele tem que passar por todos esses procedimentos. Eles têm que fazer os mandamentos de Mateus 5, que é o início dos mandamentos da perfeição, tomar tapa na cara e oferecer a outra. Tudo que você tem que dar. Se alguém pedir, você não pode negar. Esse aí é o mandamento perfeito. Tem que passar por isso. É o batismo de fogo. É o batismo de fogo. Se você não passar pelo fogo, como está escrito aqui no Novo Testamento, antigamente não era assim. Porque quem passava pelo fogo tinha riquezas, mas era em nome do diabo, dos demônios. E Deus tem um versículo que eu não lembro onde está, mas acho que está no livro dos profetas. Como são vários, eu não lembro agora. Mas os israelitas passavam os filhos pelo fogo de Moloque. Ele jogava os filhos na fornalha, as criancinhas, bebê, dentro do fogo para queimar para o diabo, o Satanás, o Deus do mal, dá dinheiro, riquezas para eles, o homem e a mulher. Por isso que o homem e a mulher não vai ter participação no reino de Deus, porque Jesus não falou? A mulher, só a mulher fraca, porque a mulher que faz isso com o filho, igual os judeus e os israelitas faziam, esses aí não vai herdar, como eu fiz um vídeo falando sobre isso, agora há pouco. Por quê? Porque Jesus fala que para herdar o reino dos céus,
Ele mostra isso para os discípulos, para os apóstolos. Ele pegou uma criancinha e falou assim: vocês têm que voltar a ser criança, igual essa criança aqui, ó. E as pessoas que fazem isso não estão condizentes com este assunto. Por quê? Porque mesmo se agora o cristão jogar o filho e a filha no forno para ser queimado, na fornalha lá de Moloque, tem até um versículo, agora eu tô lembrando lá em Êxodo, acho que é Êxodo que fala sobre isso também. Êxodo, Número, tá falando sobre isso. Ou Deuteronômio acho que não é. Tá falando sobre isso. Se o cristão fazer isso no sentido assim, vou abandonar meu... Eu sei que o cristão não faz isso, né? Abandona o filho, a filha. Mas tem muito cristão que bebe, fuma, mas esses não frequentam a igreja, né? Faz coisa errada, né? Vive no mundo, né? Só pensa nas coisas mundanas e depois finge que é santo, né? Vai lá na igreja rezar, orar. Mas esse povo judeu, israelita, eles faziam isso para ser consagrado pelo diabo, daí eles conseguiam a fortuna. Tá escrito na palavra. E antigamente o povo gentil dessa época também fazia muitas coisas, muitas atrocidades, mas não está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do povo judeu e israelita, eles que guardavam, que nem o rabino lá falou que... Aí que tá, o rabino falou que os judeus israelitas guardavam a lei de Moisés. Por isso que a gente não pode ser judeus e israelita hoje em dia. Porque nós não somos nem judeu e israelita e Jesus Cristo destruiu a lei, aboliu a lei e destruiu o mandamento. Tá certo, a gente tem que restabelecer a lei de Moisés. Mas é só seguir o que está escrito, o que se diz respeito a guardar a lei, não cumprir e praticar a lei, observar a lei. É fazer o que está escrito. É fazer o que está escrito, mas não precisa praticar e nem cumprir, porque todas as coisas já estão cumpridas por Jesus Cristo, porque nós acreditamos em Jesus Cristo, que é Deus. Não acreditamos. É Deus, Filho do Deus Pai. Porque o Deus Pai mandou o Deus Filho para vir aqui abolir a lei e destruir os mandamentos da lei de Moisés. Tá escrito. Tá confirmado. Eu já falei várias vezes isso. Então a gente só precisa restabelecer a lei. Por quê? Para não infringir a lei. Porque a lei está escrito em Gálatas. A lei só serve para quem não obedece à lei. A lei só serve para quem é injusto e pecador. Se o cristão guardar a lei, obedecer à lei e não vai precisar de lei, porque quem não está na lei não está debaixo de pecado. Tchan, 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 tchan. Romanos, Gálatas. Mais um outro livro que eu usei agora. Quem não está debaixo da lei não tem pecado.
Só tem pecado quem cumpre a lei. Quem pratica a lei. E quem que pratica a lei de Moisés agora? Tchan, 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 tchan. Por exemplo, os judeus messiânicos. Então, se eles descumprirem a lei, eles vão ser punidos. Então, se eles tropeçarem numa lei, eles tropeçam em todas as leis do mandamento. Agora, quem cumpre a lei de Jesus Cristo, porque foi Deus que mandou Jesus Cristo fazer tudo isso que eu estou falando. Foi Deus Pai que mandou eliminar essas regras do Antigo Testamento. Estou tirando as passagens da Bíblia, usando a minha mente para revelar isso. Só que depois nós vamos lá e vamos mostrando, mas eu estou dando só uma análise momentânea. Então, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, por isso que é pecador. Não é santo e nem perfeito. Eu, que acredito que Jesus é Deus, porque foi Deus que mandou Jesus para abolir a lei e destruir os mandamentos pela ordem do Deus Pai que criou a lei de Moisés. Então, eu seguindo esta perspectiva, este caminho, este rumo que eu tracei agora, eu não tenho pecado. Porque eu não vivo debaixo da lei. Eu estou falando aqui que Jesus destruiu os mandamentos e aboliu a lei. Já mostrei várias vezes os versículos aqui. Então, eu não sou pecador. Se eu não sou pecador, eu sou perfeito. Se eu sou perfeito, eu sou santo. Só os perfeitos verão Deus. Por isso que eu não preciso mais de leite. Eu como carne, mantimento sólido. Então, eu vou continuar agora no próximo vídeo, para nós terminarmos estas conclusões e passarmos para outras questões. Fica com Deus, Deus abençoe.